E aí, pessoa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje vamos conversar sobre um dos meus assuntos preferidos no inglês, os pronomes. E não precisa conhecê-los como pronomes. Eu estou usando essa palavra porque talvez você tenha pesquisado dessa forma, ou porque é mais fácil, mas você vai conhecer uma parte de todas as orações, de todas as frases do inglês. Se você é novo por aqui, se inscreve no meu canal, deixe seu gostei aqui no vídeo. Qualquer dúvida, manda no comentário, um elogio, comenta para me ajudar também a crescer mais. E já vamos nessa. Compartilhar aqui a tela, compartilhar o quadro, como quase sempre, para mostrar para vocês o que vamos falar hoje. Top! Se você já viu algum outro vídeo meu de gramática, prática, gramática que você precisa no dia a dia, você já me viu falar sobre a estrutura da língua inglesa, que segue aquele padrão S, V, O. Então, inglês é uma língua SVO. Outras línguas também são assim. E o que é que significa? Significa que sempre vai ter um sujeito, um verbo e um objeto. Você não precisa, mas você não precisa pensar neles assim. Você vai pensar que em inglês sempre vai ter um quem ou um o que age, um quem ou um algo que age na frase. A partir disso, vai ter, de fato, a tal ação. E, por fim, vai ter um quem ou um que sofre a ação, ou apenas um resto. Assim, ah, I eat every day. Esse every day é só um resto. A gente vai falar sobre esse objeto em outros momentos, inclusive num vídeo muito próximo a esse. E aí, o que eu quero dizer com isso aqui? Que a gente precisa ter isso em mente quando a gente está começando, porque quando a gente está começando, a gente ainda não sabe montar as frases. E é assim que se vai montar as frases. Você vai pensar em no que ou em quem vai agir, qual que é essa ação, e quem ou o que vai sofrer. Então, eu gosto de você. Eu, pegar uma outra cor aqui. Eu gosto de você. I like you. Ela estuda inglês. She studies English. E não necessariamente é uma palavra só, posso falar. Minha mãe, Pedro e Carlos dançam forró aos domingos, que aqui já é o resto, né? Então, as frases em inglês vão seguir sempre essa ordem. Quem ou que age. Hoje a gente vai falar desse quem ou que age. A gente já viu, inclusive, se você viu, na verdade, esses vídeos que eu já fiz sobre tempos verbais, que eu gosto mais de ver como as situações de fala, como falar de um passado concluído, como falar de ação no passado, né? Como falar de ação no futuro, como falar de experiências, como falar de algo que está acontecendo no momento da fala. Então, essas mudanças situacionais, elas caem por cima da ação que a gente já viu em outros vídeos. Se você tem esse interesse, pode procurar a lista de a playlist que eu tenho aqui de gramática descomplicada. Hoje a gente vai trabalhar exclusivamente em quem age em cima, em quem performa essa ação, né? Exemplos de quem ou que age. Quem ou que age, assim como o quem ou que sofre, são infinitas possibilidades. Aqui, ó. Infinito. Por que, teacher? Porque vai depender da sua criatividade, do que você quer falar. Exemplos de quens ou o queis que agem na frase, numa frase. Vou falar, Gabriela, the teacher, the teachers, a dog, the yellow pencil, Maria and my family,
Your sisters, hum, Gabi and I, e por aí vai. Ou seja, isso aqui, meu querido, pode ir infinitamente de acordo com o que você quer falar. Gabriela, a professora, os professores, o cachorro verde e azul, o gato, papagaio, a flor, minha sogra e os meus pais são bonitos. Todas as palavras que você falou no começo, antes do verbo são, que é ação, todas elas funcionam sobre como, um, quem ou o que age. Então não faz diferença se eu coloque aqui assim, Alice, Manuel, Bia, Carlos, Miguel, meu pai, meu irmão, seu tio e o cachorro dela. Tudo isso aqui junto é o quem ou o que age de uma frase, por exemplo, se eu escrever, tipo, deixa eu copiar. Calma que vai fazer tudo sentido. Se falar assim, essa galera toda aqui é bonita. Então, aqui temos tudo isso aqui de rosa como quens, né, ou o que age na frase, é dela. Aí, de verbo, a gente tem, né, botar assim, de verbo. A gente tem o verbo ser, o verbo, nesse caso, é, e bonita como o resto. Então, não importa se é uma palavra ou várias, se tem palavras como meu, dela e o, tudo isso junto e nessa exata ordem que está aqui, é inclusive a mesma coisa que falar dei. E é o que a gente vai falar hoje. Por essa volta para falar aqui. Por mais que os quem age na frase sejam infinitos, a gente consegue representar essa infinidade em palavras finitas, que são as que a gente vai ver. Em I, em you, em he, em she, em it, em we, em e em they. Então, essa galera aqui representa toda a outra infinidade. Quer ver? No meu ponto de vista, I, Gabriela. The teacher pode ser um ele, pode ser um he, ou pode ser uma ela, uma she. The teachers é plural. Se é mais de um, já vira they, eles ou elas. A dog, se não é pessoa e é um só, é um it. The yellow pencil, não é pessoa e é um só, é um it. Maria e João são dois. They. My family. Aqui eu tô falando de uma família e não das pessoas da família. Então, family é um it. É uma coisa que é uma só. Agora, se eu falasse our families, as nossas famílias, a minha e a sua, aí já vira duas famílias. Aí seria they. Your sisters, suas irmãs, they. Gabi and I, we. Gabi e eu somos nós, we. Alice, Manuel, Calma, são eles, they. E aqui, meu querido, não importa o que você invente, vai dar para representar por essas palavras. Ou seja, se eu falei essa galera toda é bonita, aí depois eu quero falar essa galera toda de novo é brasileira. Em vez de repetir, eu posso falar and they e eles are Brazilians. E é essa a função de um pronome, que é o que a gente está vendo hoje, que são esses sete daqui do inglês. Essa é a função. Quando a gente não quer repetir os nomes que a gente já deu antes, a dog, Yellow Pencil, Gabriela, a gente usa o pronome para não ficar essa repetição e para representar algo que é infinito de forma finita. Pagar aqui. E talvez você já conhecia isso de um outro vídeo que eu já fiz aqui, como o vídeo do verbo to be, por exemplo. Mas hoje o que a gente vai focar é, na verdade, também naquele ó ali, a relação entre o quem ou o que sofre e o que ou quem age. Você vai reparar que quando a gente fala de quem sofre,
Pode ser exatamente a mesma lista infinita do quem ou que age. Tanto que eu vou copiar aqui e só passar para lá. Que eu posso, que tá certo. Que eu posso dizer que Gabriela, quem age, ação, ensina, Gabriela. Outra, Gabriela, ensina, Alice, Paula, Bia, Bacana, the teacher, pula com my family. A dog é, brinca, play with Maria e João. Ou seja, quem ou o que vai sofrer podem ser exatamente os mesmos. A mesma infinidade que está aqui. Só que esses pronomes que substituem o nome para não ficar repetitivo, aí eles mudam. Pode confundir, porque em português não muda. Mas em português não muda na linguagem coloquial, na verdade. Porque deveria mudar. Só que a gente meio que fala errado em português. A gente fala, tipo, eu vou comprar para ele. Mas deveria ser, eu vou o comprar um presente novo. E vou comprar para você, eu vou te comprar um brinquedo novo. Eu vou dar um presente para você, eu vou te dar em português meio, eu vou lhe comprar, né? Lhe, enfim, tem essas opções que a gente mal usa. Em inglês, eles usam o que eles têm e tem que usar. E aí a gente vai modificar essas palavras aqui. Então, o I deixa de ser I para ser me. O you, que bacana, ele permanece you. O você, o vocês, é igualzinho. O he vira him. O she vira her. O it é it mesmo. O we vira us. E o they, them. Ó, então, quando esse quem ou que sofre a ação da frase em inglês for um pronome, ou seja, quando a gente não quiser falar Gabriela, quiser falar me, ou no seu ponto de vista you, quando não quiser falar the teachers, a gente pode falar them. Quando não quiser falar Gabi and I, a gente pode falar us. Vamos ver isso aqui na prática. Se não copiou, é só voltar e pausar o vídeo e copiar. Deixar aqui, ó, os referentes, né? Um pro outro. E escrever umas frases. Eu, é, eu vendo pra ela. Vou botar as frases em português aqui primeiro, tá? Nós falamos com eles. Não vou botar nada com it e com you, porque fica igual. Você conversa comigo, com eu. Vou botar aqui agora. Eu vendo para ela. Ele tá agindo. Sell, vender. Para ela, to her, e não to she. Porque aqui nessa frase, o she, o ela, está sofrendo a ação de vender. Não sofrer de sofrimento, tá? Sofrer de receber mesmo a ação. Nós pulamos com ele, com eles, nós. Pulamos jump, com, with. Eles não vai ser they, vai ser them, porque eles estão sofrendo a ação nessa frase, ou seja, são o pronome objeto e não mais o pronome sujeito, que é o que a gente estava vendo aqui, que são os sujeitos da frase. Agora eles são objetos da frase. E por último, e você começa comigo, you talk to me, e não
to I. O talk with me pode ser também with or to. Não vamos entrar nesse mérito agora. Porque o I está sofrendo a ação de receber o talk. Ou seja, deixou de ser I para ser me. E é apenas isso. Daqui para frente. E por que a gente precisa saber disso? Porque é algo que eu percebo que nós brasileiros erramos nesse sentido. Então, como você não é nativo, você não tem como um nativo a sua idade de anos de experiência com o inglês, para a gente conseguir acelerar o nosso aprendizado, a nossa fala, a gente precisa nos lembrar antes de falar que quando a gente está falando, quando tal palavra está sofrendo ação, ela precisa ser, na verdade, desse jeito aqui, até que fique natural. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve aqui no meu canal para me ajudar. Me segue lá no Insta, @HatesandJogados, e nos vemos na próxima. Bye!